O Brasil, ele será palco de um dos debates socioambientais mais inovadores da atualidade. A ideia central é simples, mas transformadora. Rios, florestas e ecossistemas não devem ser tratados apenas como recursos exploráveis, mas como entidades com o direito à existência, regeneração e proteção. Esse é o tema do terceiro Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza, que acontece nas cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, e conta com o apoio da ONU para repensar a forma como o nosso sistema jurídico-econômico enxerga o meio ambiente. Hoje, vamos conversar com Luzmila e Flávia Alvim sobre essa nova fronteira jurídica e o movimento que propõe reconhecer a terra como sujeito de direitos. Logo após a nossa vinheta. Olá! No programa de hoje, eu vou conversar sobre o terceiro Fórum dos Direitos da Natureza e o avanço da agenda que defende a proteção e os direitos de nossos ecossistemas. Olá, Luzmila e Flávia, sejam muito bem-vindas. Olá, Renata. Boa tarde. Antes da gente iniciar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que cada uma de vocês falasse um pouquinho sobre formação, a atuação profissional e o ativismo ambiental de vocês. Vai lá, Flávia, pode começar. Tá, então. Eu sou, atualmente, estou como presidenta do Instituto Mundo. Participei da Comissão de Direito Ambiental Estadual do Espírito Santo durante alguns anos e hoje sou membro convidada da Comissão de Direito Ambiental da OAB aqui de Minas Gerais. Tenho alguns livros já publicados, sobre direitos da natureza e ecologia jurídica, mestrado em teoria ecológica do direito e agora também com doutorado que segue a mesma linha. Além disso, fui idealizadora e coordenadora da primeira pós-graduação em direitos da natureza aqui no Brasil e colaboro com o programa Harmony with Nature da ONU. Meu nome é Luzmila, eu sou cantora, compositora, performer, atualmente doutoranda em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. Eu me formei no mestrado em filosofia da arte e trabalho há mais de 20 anos com a agroecologia, o ativismo ambiental, e traduzo essas demandas das questões ambientais através dos trabalhos artísticos, ecopedagógicos que eu desenvolvo. Fui convidada pela Flávia a ser cofundadora do Instituto Mundo, no qual estou nesse momento como vice-presidente, e eu também estou coordenando a produção local do Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza. Nós somos, através do Instituto Mundo, integrantes da Articulação Brasileira pelos Direitos da Natureza, que é a entidade coletiva que está por trás da organização desse evento. Perfeito. Então, eu queria saber de vocês o que significa, na prática, reconhecer a natureza não como um recurso a ser explorado, mas como um sujeito de direitos. É uma relação profunda com esses 20 anos de agroecologia, onde eu convivi muito com distintos povos indígenas aqui do Brasil e da América Latina, que se trata dessa principal mudança como uma mudança cultural e ontológica, esse giro epistêmico de abandonar essa lógica do domínio, da exploração da natureza para uma relação de reciprocidade e cuidado, essa percepção de que nós não estamos nem nunca estivemos separados da natureza. Para os povos tradicionais e originários das mais distintas tradições, tanto indígenas quanto afrodiaspóricos, esse reconhecimento de um rio, de uma montanha, como um sujeito, como um parente,
é uma sabedoria antiga que conduz à forma deles estarem em cada território e se relacionarem com ele, de uma maneira sempre que busca esse respeito e essa reciprocidade. De um ponto de vista prático, significa, sim, que ao reconhecer um direito de um rio, ele vai ter o seu direito de existir, de fluir, de manter os seus ciclos naturais acontecendo, de se regenerar. Mas esse é uma consequência dessa relação ontológica, dessa mudança cultural principal que acontece quando a gente traz o paradigma da natureza como sujeito de direitos. Maravilha. E o evento, né, ele acontece nas cidades de Ouro Preto e Mariana, que são duas cidades com bastante simbologia aqui para o nosso país, né? Qual que é esse peso, no ponto de vista de vocês, de debater esse tema em uma região marcada pelos desastres aí recentes do Rio Doce? Bom, além dos crimes, né, dos desastres ambientais que aconteceram aí na nossa região, vale considerar que Brumadinho também está muito perto, Ouro Preto e Mariana são as cidades fundadoras de Minas Gerais que iniciam o ciclo de exploração mineral do nosso país, lá no século XVIII, né, são as únicas duas cidades mencionadas nas veias abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Então, são cidades que têm esse contexto simbólico, político e prático mesmo para a realização do fórum, da nossa compreensão de toda a nossa história colonial, né, desse paradigma extrativista da natureza. Então, discutir os direitos da natureza nesse território significa tirar o debate apenas da teoria e ver como ele pode se inserir nesse território que é profundamente e diariamente impactado por esse modelo extrativista, né, e secularmente impactado por esse modelo. Então, uma mesma região que reúne comunidades atingidas, pesquisadores, né, tem muitas pesquisas dentro da UFOP que lidam com os resultados desse rompimento da barragem. Nós temos uma forte presença de movimentos sociais e de gestores públicos e organizações que estão pensando essas alternativas concretas para a proteção dos territórios. Então, é um desejo também de que Mariana e Ouro Preto possa ser reconhecida não apenas como um lugar onde aconteceu essas tragédias, mas também pela capacidade de liderar uma reflexão em nível nacional sobre outros caminhos, né, de relação entre a sociedade e a natureza. Perfeito. E tem uma discussão, né, bastante grande já e há algum tempo sobre a questão dos ecossistemas serem reconhecidos como sujeitos de direito. O que mudaria no Brasil, juridicamente, se, de fato, né, a gente tivesse esse entendimento majoritário de ecossistemas afetados por tragédias ambientais serem reconhecidos como sujeitos de direito? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o direito ecológico e os direitos da natureza não são direito ambiental. Então, o direito ambiental, ele é fruto de um sistema que a gente chama Sistema Mundo Moderno, que tem início, para nós pesquisadores, em 1492, com a invasão do que a gente chama hoje de América, né? Então, esse sistema mundo moderno, ele traz consigo uma racionalidade binária, antropocêntrica, utilitarista e extrativista, que a Luzmila já colocou aqui anteriormente. Então, o Estado e o direito, eles são frutos, em países colonizados, dessa racionalidade eurocêntrica, que traz para o sul global uma ideia de recurso e matéria-prima. Então, o que o direito ambiental faz durante esse processo histórico do direito ambiental é legitimar
esse capitalismo necrótico, né, esse extrativismo desenfreado, e isso que a gente ainda ousa chamar de desenvolvimento sustentável, né? Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Então, o que muda com isso? Quando começa, e a gente vai falar também, lá no Equador, né, com as primeiras constituições, com os indígenas, com os povos originários participando das constituintes, eles começam a apresentar para o direito, que o direito não está preso numa camisa de força, o direito está em movimento, né, a gente precisa lembrar disso. Então, eles começam a apresentar para o direito essa cosmovisão ecocêntrica. Então, você tira o ser humano do centro do mundo, ao redor do qual tudo e todos gravitam, e coloca o ser humano como parte de um ecossistema que deve ser mantido em equilíbrio. Então, se você tem a natureza reconhecida como sujeito de direitos, assim como o ser humano tem direitos, e é importante a gente lembrar, principalmente os estudantes de direito que puderem estar nos assistindo, que a teoria do sujeito de direitos também é uma teoria moderna e antropocentrada, que gira em torno da figura do homem branco, proprietário e rico, que é exatamente a imagem do colonizador que implanta aqui essa estrutura de Estado, né? Então, mulheres não tinham direitos reconhecidos, pessoas que foram escravizadas, né, que foram sequestradas da África e trazidas para cá, também não tinham direitos reconhecidos, povos originários não tiveram seus direitos reconhecidos, e há pouquíssimo tempo atrás, pessoas negras eram colocadas em zoológicos, para a gente pensar o absurdo que é pensar uma teoria do sujeito de direitos do colonizador. Eles eram considerados pessoas sem alma, bárbaros. E hoje a ciência avança para mostrar que não é só o ser humano que tem uma linguagem, a nossa linguagem é simbólica, mas árvores também se comunicam, né? Os animais são seres sencientes. Então, esse avanço da ciência de mãos dadas com essas cosmovisões ancestrais, os povos originários, que nunca deixaram, né, de dizer isso, avança para o reconhecimento da natureza, que também nós somos, né, parte da natureza, como sujeito de direitos. Então, se a gente pega crimes como o da Vale, né, que aconteceram em Mariana, Brumadinho, e é importante deixar claro que na condição de jurista eu faço questão de lembrar que são crimes, porque o fato ocorreu, o que se apura é culpabilidade, o crime aconteceu, né? Então, o que vem sendo apurado é a culpabilidade. Então, quando crimes como esses acontecem, e você tem a natureza, você garante à natureza seus direitos intrínsecos, não por aquilo que ela oferece para o ser humano, mas pelo seu próprio direito de existir e de resistir, e de regenerar, de persistir, você muda esse paradigma utilitarista e passa a tratar a natureza pelo valor que ela tem por si mesma. Então, ela passa a ter direitos como se fossem os direitos fundamentais que nós temos garantidos na nossa Constituição. Esses são direitos que a gente chama de direitos existenciais. Então, muda. Você precisa, de fato, não de audiências públicas, como as grandes empresas costumam fazer, sem participação informada e nada disso. Você pega, por exemplo, a Convenção 69 da OIT, que trabalha, né, a consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, e destaca a boa-fé. Porque é a partir dessa boa-fé que a gente busca essa reciprocidade, esse respeito e essa complementaridade entre os direitos humanos e os direitos da natureza. Então, a importância, né, dessa mudança paradigmática, principalmente para o direito, é a gente aprender a respeitar aquilo que existe, independentemente do que aquilo pode nos oferecer. Flávia, Losmila, o fórum, ele conta com o apoio do programa Harmony with Nature, da ONU. Qual que é a importância desse respaldo internacional para o avanço de uma pauta como essa aqui para o país? O programa Harmony with Nature da ONU é um programa extremamente importante. Recentemente, eu estive lá representando também o Instituto Mundo em Nova York, ano passado, conheci o programa, participamos da Assembleia da ONU, e esse programa, ele visa a promoção dos direitos da natureza no mundo. Então, isso é um movimento que acontece em vários países já,
Pouquíssimos canais, né, como o seu, Renata, abrem espaço para esse tipo de notícia, né, porque é uma notícia, porque poucas pessoas sabem o movimento, enorme movimento que já tem pelo mundo, nessa mudança paradigmática pelos direitos da natureza. Então, o apoio da ONU, principalmente um fórum como esse, que vai acontecer em Ouro Preto e Mariana, ele é fundamental para legitimar esse processo e mostrar para as pessoas que não, isso não é uma ONG ou outra que está propondo, isso é um movimento mundial. A gente está, não é numa crise climática, a gente está numa catástrofe climática, a gente precisa agora, ou a gente muda a nossa forma de sentir e pensar sobre tudo que existe, ou não vai dar mais tempo da gente manter as condições de vida necessárias, né, à existência do ser humano, porque o planeta continua. Então, o programa da ONU, ele vem trazer, né, essa confiança, essa legitimidade para todo esse processo, trazer apoio de outros países, de outros estados-parte também, que estão agora construindo a Carta da Terra, também em defesa dos direitos da natureza. Uhum. E, Flávia, você mencionou, né, a legislação de outros países. Um exemplo, acho que é o Equador, que já avançou nesse sentido. Como que experiências, né, internacionais, elas inspiram o movimento brasileiro? O Equador foi exatamente o primeiro país, né, a reconhecer a natureza em sua Constituição como sujeito de direitos, a Pachamama. E foi justamente com esse movimento dos povos originários participando da Constituinte. Isso também aconteceu no Chile, não foi aprovado, mas foi a primeira vez que um movimento de povos originários, coordenado por mulheres, né, trouxe esse novo paradigma. Então, a gente pode citar o caso do Equador, que esse movimento também tem um nome, ele se chama Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Então, isso surge ali no Equador, na Bolívia, e depois se espalha por todo o mundo. Então, a gente tem a Constituição do Equador, que já reconhece a natureza como sujeito de direitos. A gente tem a Lei Marco de la Madre Terra, que é uma lei, né, plurinacional, porque a Bolívia é um estado plurinacional, então é uma lei plurinacional boliviana que também reconhece os direitos da natureza. Recentemente, a Espanha reconheceu o Mar Menor como sujeito de direitos. A gente pode citar México, Canadá, que reconheceu as árvores recentemente num pequeno município também como sujeitos de direitos. No Brasil, a gente tem vários exemplos em âmbito municipal. Florianópolis é um dos municípios que já reconhece em sua lei orgânica a natureza como sujeito de direitos e o princípio do bem viver, que é importante a gente lembrar, porque isso tudo está baseado no bem viver. Enquanto a nossa Constituição ainda preza pelo bem-estar, que é uma visão totalmente antropocentrada, essas novas legislações já trabalham com o bem viver, que é esse viver em harmonia com a natureza. Então, aqui a gente tem Bonito e Paudalho, em Pernambuco, Florianópolis, como eu falei. Além disso, Florianópolis tem um caso interessantíssimo, que é o caso da Lagoa da Conceição, que foi a primeira ação civil pública estrutural do país, né, proposta por um grupo de pesquisa da UFSC, em conjunto com a comunidade e com vários especialistas de forma transdisciplinar para a despoluição da Lagoa da Conceição. A gente tem o Cerro, aqui em Minas Gerais, que também reconheceu a natureza como sujeito de direitos. As ondas do Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, enfim, a gente tem vários exemplos. O Pico do Itambé, que também foi reconhecido, e vários projetos de lei que também precisam de apoio, só que muitas vezes as pessoas têm receio justamente por não conhecer, né, como funcionam os direitos da natureza. Então, essas experiências dos outros países ajudam bastante. Perfeito. E no ponto de vista de vocês, quais são as principais resistências enfrentadas no sistema econômico atual diante dessa mudança de paradigma? Exatamente. O sistema econômico, ele é baseado justamente nesse sistema mundo moderno que a gente colocou aqui no início. Então, é um sistema que visa o desenvolvimento econômico, é como se a natureza estivesse aqui para fornecer recurso e matéria-prima. Então, quando a gente traz essa cosmovisão ancestral, por exemplo, a gente pensa que em nenhuma língua indígena existe a palavra indivíduo, em nenhuma língua indígena existe a palavra recurso, nem matéria-prima,
né? Então, o sistema econômico é um sistema individualista e é um sistema do agora, né? Ele não tem... Quando eu falei do início de desenvolvimento sustentável, nós consideramos que desenvolvimento e sustentabilidade é um oxímoro, nunca vão se encontrar. Porque o desenvolvimento é um modelo trazido pelos Estados Unidos, que é um governo totalmente neoliberal, na época do Truman, para substituir conceitos como países de primeiro mundo, segundo e terceiro mundo. Então, ele substituiu por países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Então, a economia, o desenvolvimento econômico, ele virou um padrão. Só que nós temos países multiculturais, países plurais, né, com povos plurais, multiculturais, que têm várias formas de economia. Então, o maior desafio que a gente tem hoje é tentar sair dessa moldura, que vira uma camisa de força. Não, você tem que seguir esse modelo econômico. Não, nós precisamos ser mais criativos, nós precisamos pensar em vários, né? Então, junto com esse modelo econômico, que é fruto, filho desse sistema de Estado, desse sistema mundo moderno, a gente tem que pensar que qual é o principal entrave? Os interesses que não são coletivos, porque se fossem coletivos, a gente pega os crimes, né, os crimes, tragédias de Mariana e Brumadinho, a gente pode ver que ali não existe interesse coletivo. Quem lucra com isso? E a gente precisa enfrentar isso, né, porque nós somos natureza também, né? Então, os principais entraves econômicos são justamente aqueles que são baseados no individualismo, no lucro exacerbado e no capitalismo necrótico. Perfeito. E nesse sentido, né, o jornalismo ele aponta esse movimento como a nova fronteira dos direitos da natureza. Como que a sociedade civil ela tem recebido e apoiado essa ideia? Olha, muitos dos importantes movimentos dos direitos da natureza que aconteceram no Brasil, eles têm uma participação direta da sociedade civil pedindo pelo reconhecimento de direitos. A gente tem uma experiência que a gente considera muito emblemática, né? Eu e a Flávia desenvolvemos um trabalho ecopedagógico junto com um grupo de crianças e adolescentes em Ouro Preto, de introdução a essa temática dos direitos da natureza também, e uma sensibilização quanto a essa compreensão da natureza como sujeito, né, esse habitar relacionado ao mundo. E depois de vários encontros, esse processo vivido com essas crianças e adolescentes repercutiu que elas escreveram uma carta ao poder público, porque elas reconheceram no Parque das Andorinhas, que é a principal nascente do Rio das Velhas, né, o rio cujo nome originário é Rio Waimii, e é o maior afluente do Rio São Francisco, um rio que também é muito importante para toda a região de Belo Horizonte, metropolitana. Ele nasce ali em Ouro Preto, pertinho da casa dessas crianças que têm essa relação afetiva com o parque, com essas cachoeiras, essas águas. Então, elas fizeram uma carta pedindo que esse parque tivesse seus direitos reconhecidos, justamente preocupadas de que em algum momento futuro elas deixassem de ter acesso ou, né, as suas próximas gerações não tivessem o mesmo direito de desfrutar, e que aquele próprio parque teria o seu direito de continuar existindo, potente, belo, aquelas águas fluindo como é. Então, elas escrevem essa carta, elas apresentam essa carta publicamente pedindo, fazendo uma coleta de assinaturas no município. Essa carta recebe centenas de assinaturas, inclusive a assinatura do prefeito da cidade. E o desdobramento que está acontecendo é que a gente já começa a ter em Ouro Preto debates em audiência pública, caminhando para a apresentação de um projeto de lei orgânica para o reconhecimento desse parque, dessa nascente, como sujeito de direitos. Então, é um movimento, porque essa mudança paradigmática, né, esse olhar para a natureza como tendo seu direito intrínseco de existir, é algo que a gente percebe que para as crianças
é o óbvio. Para elas não conseguem nem entender como que isso já não existe no direito, né? Então, para elas, o passo que elas estavam dando de exigir aquele direito era uma forma de imaginação política que participou profundamente da forma delas entenderem o seu ser e estar no mundo, mas justamente com esse convite de entender que o direito não é uma camisa de força e que a gente está aqui para construir um direito que atenda às nossas necessidades, elas se enxergaram também com a possibilidade de ter essa atuação, né, política, e a gente espera que muito em breve esse também seja um dos legados. Inclusive, esse movimento da sociedade civil, né, partindo dessas crianças em Ouro Preto, foi um dos motivadores também para a escolha dos territórios, né, de Mariana e Ouro Preto como sede do Fórum Brasileiro. E quais são os maiores desafios políticos e legislativos para aprovar leis federais que garantam efetividade desses direitos aqui no Brasil? O principal entrave que a gente está enfrentando ultimamente é justamente essa compreensão do bem comum. Existe uma proposta em âmbito federal, a proposta PEC pelos Direitos da Natureza, uma proposta de emenda à Constituição, feita, né, pela deputada federal Célia Chacriabá. Nós já tivemos muitas assinaturas a favor dessa PEC, é uma PEC muito bonita, convido todos os ouvintes a conhecerem, né, a fazerem essa leitura, mas ainda não temos as assinaturas suficientes, porque muitos acabam tendo medo, é esse medo do desconhecido. Os direitos da natureza, eles não trabalham com esse punitivismo exacerbado do direito ambiental. O direito da natureza, ele é muito mais pedagógico do que punitivista, né? O direito da natureza não trabalha com compensação, porque não se compensa uma vida por outra, né? Aqui a gente não fala em compensação, aqui a gente fala em proteção. Então, é justamente esse resgate da compreensão do próprio ser como natureza. E muitos que praticam atividades que vão em desencontro a esses interesses, ao invés da coragem de se juntar e fazer algo diferente, eles ficam com medo exatamente de ter um prejuízo econômico, né, financeiro, e acabam não se juntando ao movimento pela aprovação dos direitos da natureza, o que não vem acontecendo, por exemplo, em âmbito municipal, né? Em âmbito municipal, a gente tem tido muito mais aprovações, né? Porque a comunidade consegue se unir para debater isso de forma mais rápida, mais célere, mais fácil também. Bom, e de que forma a Articulação Brasileira pelos Direitos da Natureza, Mãe Terra, atua na construção de políticas públicas de proteção ambiental? A Articulação Brasileira pelos Direitos da Natureza é um grupo composto por várias organizações não governamentais, lideranças indígenas, né, militantes, ecologistas, e a gente trabalha com o que a gente chama de advocacy. Nós assessoramos o legislativo, o executivo, principalmente o legislativo, na construção dessas leis. Porém, isso sempre tem que acontecer, né, de mãos dadas com a comunidade, com os povos indígenas e com as comunidades tradicionais. Então, a gente, além disso, promove materiais didáticos, publicamos livros, trabalhamos com educação, né, nas escolas, e tentamos, ao máximo possível, envolver a comunidade e os representantes do poder público nesse diálogo de construção conjunta dos direitos da natureza. Como que o Fórum promove um diálogo e a integração entre os saberes das comunidades tradicionais e indígenas com a ciência e com o direito? Então, para nós não se trata nem mesmo de uma integração desses saberes, porque esse é um princípio organizacional do fórum, de como ele está funcionando. Organizacional por quê? O fórum, ele é um espaço em que
lideranças indígenas, lideranças quilombolas e lideranças de comunidades tradicionais são convidadas a estarem lá tendo um protagonismo. Esse convite que a gente traz dos direitos da natureza para essa virada paradigmática, aquilo que a gente falou lá no início, é justamente nesse encontro dos legisladores, dos pesquisadores, com essas lideranças, com os pajés, as curandeiras, as pessoas que têm essas visões, que esse saber acontece, pode ser transferido e as pessoas podem ter uma vivência direta e prática do que se trata isso. E como que as pessoas interessadas, elas podem se inscrever e participar ativamente dos debates durante o evento? O fórum, ele é um evento de inscrição gratuita. Para acessar e se inscrever no fórum é pelo endereço online www.forumdireitosdanatureza.org.br. Através desse site você vai ter acesso ao formulário de inscrição. A gente também está oferecendo alojamento solidário, então você também pode se inscrever para ter acesso a esse alojamento. Vão acontecer várias oficinas e debates. Nesse processo de inscrição, você consegue já sinalizar em quais debates, em quais oficinas você deseja se participar. Você também pode acessar mais informações sobre o fórum na página de Instagram, que é @Fórum Direitos da Natureza, também no link da descrição da biografia do perfil do fórum no Instagram, também o link lá te dá acesso a todos os formulários de inscrição. No evento vão acontecer, além dos debates, das conferências, da oficina, nós vamos ter atividades culturais, mostra audiovisual. Vamos ter o Sarau Pachamama, que também vai estar aberto para contribuições das pessoas que chegarem, e uma feira de sociobiodiversidade acontecendo durante os dias do evento. Então, são todos e todas e todes muito bem-vindos para juntar essa força nesse momento planetário tão importante também para o nosso país. Dizer assim, eu já vou arrematar com a minha fala final, então, que ela pede lá. A minha fala final é que os direitos da natureza, com a minha experiência de participação na articulação brasileira, como uma representante do Instituto Mundo, e agora dentro da organização do Fórum, eu enxergo o movimento dos direitos da natureza como um dos movimentos mais agregadores politicamente que eu tenho visto acontecer nesses tempos, um movimento capaz de articular e juntar na mesma pauta as mais diferentes formas de luta. E essa vai ser uma característica do nosso encontro, com um encontro muito plural de representantes de diferentes movimentos sociais, representantes do governo, representantes do setor legislativo, representantes dos povos originários, dos povos tradicionais, acadêmicos e pesquisadores, além de membros da sociedade civil, e incluindo nessa diversidade e pluralidade de representatividade que o evento traz, a voz também das crianças. O fórum vai contar com um círculo, um espaço para debate dedicado a pensar as infâncias. É importante dizer que esse fórum também vai debater as pautas para o enfrentamento das mudanças climáticas, e isso é um assunto que interessa diretamente essas crianças, né, cujo futuro vai ser diretamente impactado. Então, esse é um movimento que é pouco debatido, mas que tem uma força nacional grande, crescente, muito relevante. Internacionalmente também o movimento ganha uma força cada vez maior, e talvez seja uma das frentes
de resistência na proteção, no cuidado pela vida, no cuidado pela terra e todos os sistemas vivos mais importantes, um dos instrumentos mais importantes a que temos acesso nesse momento para poder construir um mundo onde caibam todos os mundos, um mundo em que a gente tenha acesso a toda essa maravilhosa riqueza que a natureza, que a Mãe Terra nos oferece, né, a todos, sem escolher a quem e sem desenhar fronteiras. Então, venham estar conosco, participando desse movimento. Luzmila, qual mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Muito obrigada também, saudando a todos que nos escutaram até aqui, agradecendo pela importância de divulgação desse tema tão importante ao programa, à Renata, e até a próxima. Flávia, da mesma forma, eu queria que você deixasse também uma mensagem para a nossa audiência. Então, gostaria de agradecê-la, Renata, mais uma vez, em nome da Articulação Brasileira, pelos direitos da natureza, em nome do Instituto Mundo, por esse espaço, né, em que a gente pode estar aqui divulgando e convidando as pessoas a participarem, a se inscreverem e participarem do fórum. Faço minha as palavras da Luz, lembrando que a gente luta não por uma justiça antropocêntrica, mas por uma justiça ecológica, né? Como a Luz disse, por esse mundo onde caibam todos os mundos. Muito obrigada. Luzmila e Flávia, muito obrigada pela participação de vocês e deixo o convite para voltarem mais vezes. No programa de hoje, eu conversei com Luzmila e Flávia Alvim sobre o 3º Fórum dos Direitos da Natureza e o avanço da pauta de proteção e respeito aos nossos ecossistemas. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este conteúdo. Nos vemos na próxima semana.